Então, você apreende lá 500 quilos de alguma coisa que não é considerado droga, porque não tá, aquela composição química não está prevista, e aí você precisa do cromatógrafo justamente para você fazer aquela análise, passar a Panvisa e nas próximas apreensões já ser considerado droga. Então tá faltando, tinha falta desse equipamento, encaminhei recursos para isso, da mesma maneira drones para fazer grandes operações policiais, fazer identificação até de corpos que estejam enterrados, falta, né, equipamento e tecnologia para um estado que deveria ser vanguarda nisso. Você tem na cidade de São Paulo, por exemplo, o Smart Sampa, né? O sistema que também sempre defendi, né? Que é brilhante, assim, acho que Fiquei bem impressionado, viu, Ki? É um dos maiores exemplos que a gente tem do bom uso de tecnologia para segurança pública. Mas é prefeitura, né? Prefeitura, isso que eu ia falar. Que usa inteligência artificial para reconhecer, né, a face do criminoso, e aí, quando está com mandado de prisão expedido, você já prende. Isso deveria ser estendido para o Estado. Porque tem um elogio ao Nunes, isso aí, Kim? Já é um elogio ao Nunes ou não? Não, essa foi uma boa medida dele, né? Tenho algumas críticas à gestão do Ricardo Nunes, mas essa foi uma medida que eu, inclusive, quando queria disputar contra ele, né, nas últimas eleições em que meu partido não deixou, mas graças a Deus agora não tem nenhum partido que não me deixe fazer nada, que eu tenho meu próprio partido e agora disputo o cargo que nós quisermos, não tenho a menor dúvida de que a gente vai ocupar os maiores da República. Um dos pontos que eu colocava era esse, né? Ele já era prefeito e falou, olha, tem que implementar esse sistema, né? Na época ainda tinha alguma discussão, mas não é um estado policial, né? Você vai ter o seu rosto reconhecido. Eu falei, gente, é uma questão de segurança. Primeiro que já tem câmera, né, nos monitorando na rua a todo tempo, né? Ter a inteligência artificial para reconhecer o rosto só vai proteger o cidadão. Isso é pacificado hoje, né? Isso todo mundo já aceita, todo mundo vê que funciona. Isso deveria ter no estado de São Paulo inteiro. No estado de São Paulo hoje tem o Muralha Paulista, né? Mas é para identificação de placa fria, de carro, de moto roubado, furtado, que... Primeiro que hoje, né, o furto de carros e de motos já não é o principal crime, já foi o principal crime no estado de São Paulo, não é mais. E segundo que a identificação no estado todo, porque hoje, alguns municípios, por exemplo, São Caetano, tem esse sistema, igual tem a cidade de São Paulo. O criminoso sai do estado? Não. Ele sai da cidade. Sim. Ele não tá mais na cidade de São Paulo, foragido não tá mais na cidade de São Paulo, não tá mais em São Caetano, não tá mais em Indaiatuba, não tá mais em outras cidades que tem esse sistema. Mas nós precisamos expulsar do estado, né? E idealmente do país. Sim. Mas, falando do estado de São Paulo, esse sistema precisaria existir de maneira geral. E um outro ponto, outra reclamação que eu escuto, é de que, por um racha interno que nós tivemos no PCC, dentro do estado de São Paulo, que inclusive ensejou a operação no litoral, né, a Operação Verão, nós tivemos uma oportunidade histórica de diminuir significativamente e de aumentar a divisão e a fragmentação dentro do PCC, fazendo uma operação de limpa, né? E o Tarcísio, por receio de apanhar da imprensa, de apanhar de ONGs de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não autorizou continuidade e novas operações nesse sentido de enfrentamento ao PCC. Eu não teria receio nenhum, né? Aliás, o meu histórico já demonstra isso. Enquanto deputado, não tive nenhum receio de enfrentar polêmica, de enfrentar porrada, de enfrentar pauta impopular, de enfrentar processo, de enfrentar ameaça de morte. Nunca tive problema com isso e não teria, né, no governo do estado para autorizar essas operações. Então, de maneira geral, falando de segurança, eu colocaria esses dos principais problemas que hoje nós temos no estado, e aí tem vários outros que a gente poderia falar, de educação também andando de lado, de contas públicas que a gente poderia ter mais capacidade de investimento, de velocidade de execução de obras de infraestrutura, que também é a menina dos olhos de ouro do Tarcísio, mas anda num ritmo menor do que ele próprio. Eu conheço, ele é um cara muito capaz na parte de infraestrutura. Ele é consultor da Câmara na infraestrutura, e quando eu fui relator do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, ele era o principal ministro do governo que tratava sobre o assunto, quando na realidade deveria ser o de meio ambiente, né? Mas teve uma negligência ali, mas esse é outro assunto. Mas ele é um cara que entende muito, é um técnico nessa área. O problema é que ele é um técnico habilidoso, mas ele não é um político habilidoso e não é um político corajoso. E é preciso ter uma habilidade política para você conduzir transformações no Estado, que o técnico você precisa se cercar dele, de pessoas que entendem profundamente de assuntos que você não vai ter a capacidade de entender, porque o governante precisa tratar de todas as áreas, mas é impossível que ele entenda de todas as áreas. Então você se cerca de pessoas melhores que você. Agora, esses técnicos, eles têm uma visão especializada na área deles.
A visão geral e a capacidade de conduzir essa técnica para se transformar em política pública é outra coisa. Perfeito. O que eu conto eventualmente em podcast uma história de uma matéria que eu fiz sobre furto de mala no aeroporto, dos aeroportos do Brasil. E eu entrevistei um bandido, ele era peruano, e eu perguntei, ele tinha mais de 60 anotações por furto, né? E eu perguntei, por que tu vem furtar no Brasil? E ele respondeu, mas no teu país pode furtar, no meu não pode, se eu furto no meu país eu vou preso. E depois eu contei uma experiência minha numa periferia de Resende, onde nós tínhamos um problema social gravíssimo, que era o furto de bujão de gás. Você chegava numa casa de periferia, uma mãe chorando, olhando para o fogão com uma lata de óleo, com feijão, com arroz, e ela dizia assim, seu polícia, furtaram o meu bujão de gás. Para quem faz lei, isso não é uma tragédia. Para quem está na periferia, isso representa a fome do seu filho e da sua família. E nós prendíamos as pessoas que furtavam bujão de gás e elas eram liberadas imediatamente da delegacia. Na delegacia mesmo. Era furto simples, não tinha arrombamento, você responde em liberdade. E tu fez uma lei aí que o furto agora a pena mínima é 4 anos, não é isso? Isso pode provocar aí a superlotação, espero que provoque, dos presídios brasileiros nos próximos meses. Estamos preparados para isso? Você pensou nisso quando você formulou essa lei, cara? Bom, primeiro que o máximo que vai acontecer é ele ficar apertado na cela, se não fizerem novos presídios. Sim. E segundo que o que eu defendo é que se faça novos presídios, né? Porque, infelizmente, hoje... o discurso que você tem não, tem um encarceramento em massa, os presídios estão lotados, então precisamos soltar. Mas aí eu faço uma analogia. Quando tá faltando vaga em creche, eu falo, não, pô, essa criança, as creches estão lotadas, não vamos deixar ela sem. Ou quando tá faltando vaga em UTI, eu falo, puta, esse cara aqui precisa de uma UTI, não, joga ele fora. Não, você faz mais UTI, faz mais vaga em creche. Da mesma maneira, você faz mais presídios. Só que é impopular, ninguém quer falar de fazer mais presídio, porque chega um governador... para um prefeito, fala, vou colocar um presídio aí na sua cidade. O prefeito jamais, a população se mobiliza, não quer ter... E aí, o que isso gera na prática? O juiz utiliza aquilo como fundamento para não prender. Para ele ir pro aberto, para ele ir pro domiciliar, para ele responder em liberdade, né? Então, precisa ser feitos novos presídios. E é uma relação, assim, é até um pouco constrangedor ter que falar uma coisa tão óbvia. Mas o que os estudos acadêmicos mostram é quando você resolve mais os crimes e prende mais, tem menos crime. Assim, é uma coisa tão evidente, mas que existe um discurso dominante na imprensa e por parte do governo tão grande de que não tem correlação entre você prender e diminuir crime, porque muitas vezes a gente já prende muita gente e ainda assim os crimes continuam acontecendo. Olha o tanto de reincidente que a gente tem. Tanto de cara que a gente está prendendo de novo. Inclusive já cumprindo, dos poucos ainda que cumprem pena, sem falar daqueles que, né, tem um monte que responde a um monte de processo, de denúncias, que às vezes que já foi condenado em primeira instância, mas ainda tem recursos, e aí tá respondendo em liberdade, ou tá foragido, e outros processos respondem em liberdade, tá foragido num processo e aparece pra falar num outro, e a justiça não pode pegar o cara pelo outro processo, por causa da esquizofrenia jurídica que a gente vive aqui. E sequer, eu fiz um requerimento de informação, Pimentel, para perguntar, né, para o Ministério da Justiça o perfil dos presos, né, principalmente em relação, e um dos dados era reincidência, né, quantos reincidentes nós temos nos presídios? O Ministério da Justiça me respondeu, não sei. Eu falei, gente, o Ministério da Justiça do meu país não tem dado oficial sobre reincidência? Eu tenho isso lá no que isso, camarada, pelo amor de Deus. No requerimento de informação, o Ministério da Justiça não sabe. Se, na demonstração máxima de poder do Estado, que é o presídio, que é o de tirar o seu direito mais valioso que o Estado pode tirar, que é a sua liberdade, ele não tem o controle sequer se o sujeito é reincidente ou não é reincidente, imagina outras políticas públicas afora, né? Assim, a gente não tem indicador, é assustador e entristecedor o quanto o Brasil ele é atrasado e o quanto ele se atrasou nos últimos 40 anos, Pimentel. Não é nos últimos 10, últimos 20, os 40. O Ministério da Justiça não tem esse dado, mas eu vou te dar um dado aqui do Rio de Janeiro que eu obtive hoje, através de um jornalista. Você conhece o bairro da Tijuca, onde fica o Maracanã, né? Esse bairro tem o 6º Batalhão da Polícia Militar. Esse batalhão prendeu esse ano 95 bandidos em flagrante. Desses 95, 81 eram reincidentes. Ou seja, a Polícia Militar me oferece o dado, o Ministério da Justiça não consegue me oferecer. Então esse batalhão, na verdade, prendeu
14 bandidos novos. 81 já deveriam estar em cana, né? Então, isso assombra o Brasil, cara. E você falar que o Ministério da Justiça não tem esse dado porque vai sentar aqui, se Deus quiser, um dia, o André, que é o secretário nacional da questão penitenciária, né? Uhum. E eu vou perguntar isso para ele, porque eu conversei contigo ali antes de começar o podcast sobre 3 estados de esquerda, que é Piauí, que é o Rafael Fonteles, que é a Paraíba, não me lembro o nome do governador, mas é PSB, e o Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB. Esses 3 estados aí estão conseguindo reduzir roubo de uma forma contínua, né? Esses 3 estados aí mais que dobraram o número de presos em 5 anos, né? O Piauí dobrou em 4 anos, de 4 mil presos para 8 mil presos. A Paraíba dobrou em 10 anos. E o Espírito Santo de 8 mil para 24 mil presos. Ou seja, estados de esquerda que estão na contramão do que o Lewandowski pregava, né? Uhum. O Lewandowski, se eu tenho uma mágoa de algum ministro no Brasil, porque eu não guardo mágoa, de fato era do nosso ministro da Justiça. Ele não falava em desencarceramento, ele dizia desencarceramento em massa. Era mais do que isso, né? E você está falando aqui, está concordando que é uma política pública equivocada e que mata o morador de periferia, né, irmão? Não, o mais prejudicado, né? Porque o rico, quando ele é roubado, ele compra no mesmo dia que ele perdeu. Exato. O pobre não, o pobre ele ainda tá pagando o que perdeu e vai tirar dinheiro, sabe-se lá de onde, para comprar algo novo, né? A gente aprovou o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que aliás tem sido muito propagandeado agora pelo governo Lula, tem várias peças, inclusive, olha só, a cara de pau do governo. Uhum. Eu faço, você sabe o que é Twitch? Sim. Twitch, então a gente faço lives lá jogando na Twitch, né? Jogo Dota, né? E faço minhas transmissões jogando ao vivo. O governo federal está pagando para colocar anúncios na minha live na Twitch para falar que o governo é responsável pelo projeto que eu aprovei. Aí tu já fala na hora, essa porra é minha, pô. Isso é grotesco. E olha só, o PT votou contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. O PT votou contra. O Lula sancionou por quê? Porque é ano eleitoral e tá todo mundo com pesquisa na mão, sabendo que segurança pública é o principal assunto. Então ele não queria se desgastar. E segundo, porque ele sabia que se ele vetasse, eu ia derrubar o veto. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal. E se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!